Boa tarde, gente. Desejo a todos aí uma ótima semana, uma semana abençoada. E vou estar fazendo aqui o replantio dessa planta. Já tem aí vários dias, né, que eu tirei do substrato. E como estava muito chuvoso, eu acabei deixando ela ficar um pouco mais de tempo, né, fora do substrato. Mas não tinha necessidade de demorar muito tempo. Foi mais por questão mesmo da chuva, tá, gente? Porque quando tá muito chuvoso, é melhor a gente deixar a planta fora do substrato do que fazer aí um replantio, né? Corre mais risco da gente estar perdendo aí essa planta. E como é uma planta grande, né? Uma planta que já tem mais ou menos aí uns 7 anos. Então é uma planta que ela aguentaria passar por meses fora do substrato, que ela não sentiria assim tanto abalo, né? Tanto é, olha, gente, que tá super, olha isso. Tô amassando, olha, com força. Super firme, olha, as raízes dela. E ela já tem aqui, eu acho que uns 20 dias mais ou menos que ela tá fora do substrato. 20 dias ou mais, né? Vou dar uma olhadinha depois quando foi que eu fiz a limpeza. Então, essas raízes aqui, eu poderia estar abrindo elas um pouco mais, né? Mas como o espaço que eu tenho aqui é pouco e também eu não tenho vaso muito largo, o mais largo que eu tenho é esse aqui, olha, o Boca 40. Porém, ele é raso e essa planta ela tem muita raiz para baixo também, ó. Então eu optei por usar esse vaso aqui, olha, que ele deve ter mais ou menos uma boca 32 e deve ter aproximadamente aqui uns 30 centímetros também de profundidade. Então vou estar usando esse vaso aqui. Se eu tivesse um vaso fundo e um pouco mais largo, ficaria bom, porque eu também poderia abrir um pouco mais essas raízes, tá? Daria para abrir bem mais. Mas assim eu já estou satisfeita do jeito que ficou. Aqui a gente fez aí um trabalho de limpeza. Coloquei essas bolas aqui só para firmar, né, as raízes nessa posição. E daqui com mais um mês, mais ou menos, eu já posso estar até fazendo a retirada. 1 mês, 2 meses, vai depender da planta firmar. Coloquei outra aqui no meio, olha, para ficar essa abertura no meio, né, da planta. Já coloquei aqui o substrato, tá, gente, pelo meio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem muita gente aí pergunta, né, sobre a questão de colocar alguma coisa no fundo do vaso para tá dando drenagem ao vaso. Eu não uso mais, tá, gente, nada no fundo do vaso. Por quê? Primeiro que o vaso que eu uso ele é bem furado. Segundo que o substrato ele é bem drenante. Então eu não vejo mais necessidade. Eu já fiz muito isso, né? De usar pedriscos, de usar carvão triturado, para estar colocando aí no fundo do vaso para dar mais drenagem. Mas hoje eu vejo que não tem necessidade, porque o meu substrato é bem drenante e o vaso tem bastante furos, então drena super bem. Então eu já coloco o substrato direto, coloquei aqui quase aí pelo meio, né, já de substrato. E agora eu vou estar só preenchendo aqui, ó. Aqui, ó, essa raiz eu vou estar acomodando ela aqui dentro, olha. Tá arrumando ela aqui. E a planta, olha, ela já ficou super acomodada. Dá de vocês verem, ó, que mesmo sem o substrato, ela já tá aí bem acomodadinha. Ela se deu super bem aí nessa posição que ela tá. Então agora eu vou estar colocando aqui somente já o substrato pra gente tá finalizando aqui o nosso replantio. Depois do replantio, é bom você deixar a planta meia sombra ou na sombra, né? Meia sombra, se a planta estiver firme como essa, já é o suficiente. Você deixa ali numa meia sombra. Ou então num localzinho que pega ali só mesmo aquele solzinho da manhã, aquele primeiro sol da manhã, aquele que ainda não arde na pele, né? Ou então você deixa a planta num lugar que tenha sombra e que tenha bastante ventilação, bastante luz natural, enquanto ela
firma aqui no substrato. Mais ou menos aí uns 5 a 7 dias, tá, gente? Vai depender de como a sua planta vai responder. Se a sua planta responder bem, você vê que ela deu ali aquele tempo, né? 5 dias, você vai lá na planta, ela tá firme, ela tá bem, você já vai aumentando ali o tempo de sol. Se você vê que a planta está um pouco murchinha, você deixa ali ela mais um pouquinho, uns 7 dias. E você vai observando a planta, tá? É normal que uma planta fique murcha após o replantio, tá, gente? Só que é aquele normal que tem que ser observado. Porque assim como ela pode estar murchando simplesmente por estar sentindo o replantio, por ela tá ali perdendo, né, água pelos dias que ficou também fora, se você deixar ela fora, ou até pelo rompimento de raízes capilares, né? Ela pode vir a dar uma murchadinha. Mas você tem que observar, porque pode, né, também ser um processo de apodrecimento. Mas geralmente a planta que murcha depois do replantio, geralmente é só mesmo a questão que a planta sente, tá? Então a gente vai estar aqui fazendo o replantio. A rega, você vai regar sempre que você vê aí necessário. Eu já gosto de fazer o replantio com substrato úmido, para evitar de eu estar encharcando essa planta logo nos primeiros dias. Então eu venho, planto com aquele substrato úmido. Se você for plantar, por exemplo, no final da tarde, né? Aqui a gente já está no meio da tarde. Então, como é que você faz? Você pega aquele substrato, você rega ele de manhã e deixa ali ele escorrendo. E quando for no final da tarde, você pode estar usando que ele já escorreu bem e ele vai estar somente úmido. E você pode também, tá, gente, aplicar ali um fungicida antes de você fazer esse replantio. Pode você vir e aplicar um fungicida aqui na raiz todinha, né, antes de você fazer esse replantio. O fungicida fica à sua escolha. O fungicida que você está acostumado aí usar, tem uns que são específicos para a planta. Então é interessante você estar adquirindo, é super barato, gente. Eu acho que é uns R$10. Você compra um vidrinho aí de fungicida específico para a planta. Ou você pode também usar algo alternativo, que seria água oxigenada diluída, né? Se você for usar aí de volume 10, você pega 20 ml para 1 litro de água, se for volume 10, né? Se você for usar água sanitária, você coloca lá 2 colheres de sopa para 1 litro de água. E você vem, olha, pulveriza aqui na sua planta e deixa ela dar uma secadinha com o produto. Depois você faz aí o seu replantio, para estar evitando, né, de você ter algum problema aí com fungos. E mesmo assim, ainda corre o risco, tá, gente? Todo replantio que você faz, corre um risco de você ter aí algum probleminha com a sua planta. Mas é uma coisa que pode acontecer. Não é que, digamos assim, que seja uma porcentagem grande de chance de acontecer. Eu, pelo menos aqui, de replantio que eu faço, muito raro dá problema de apodrecimento. Raro mesmo, tá? Então, você tem que escolher o tempo certo para você fazer o replantio, manejar do jeito certo a sua planta, né? Se você pega uma planta e você tira raízes, você tem que vir selar essas raízes para poder você fazer o replantio. Se você viu que a planta deu uma machucada, que ela ficou ralada, deixa a planta secar ali alguns dias, 5 dias, uma semana, 15 dias, depende do porte da sua planta, tá? E a necessidade que você achar que ela tem de ficar fora. Então, se você viu que já tá sequinho, você vai e faz o replantio, tá bom? E a rega, plantou no substrato úmido, você não vai deixar essa planta diretamente no sol, né? Então, isso quer dizer que ela não vai secar tão rápido, porque não vai ficar no sol. Então, você vai, passou ali uns 2, 3 dias, você vem e coloca o dedo aqui, ó, no canto, no substrato, vê se ele tá seco. Se você achar que tá seco, aí você vem e faz uma rega. Faz uma rega moderada. Por exemplo, um vaso aqui desse tamanho, né? Um vaso desse. Você pega aqui um meio litro de água e sai distribuindo aqui. Primeira rega, né?
E depois você vai observando a planta e vai voltando para a rega habitual, tá bom? Então, gente, vamos lá, né, finalizar aqui o nosso replantio. Aqui, gente, vou estar colocando aqui o substrato, ó. Esse substrato aqui, ele tem areia grossa, areia de rio, ele tem casca de arroz, aquela palha de arroz, né? Tem serrapilheira e tem também carvão triturado. É o que tem aqui nesse substrato. Mas aí, se você tiver como comprar pronto, né? Se você quiser comprar um substrato pronto, você pode estar usando o substrato pronto. E se você também já faz um outro tipo de substrato aí, que tá dando certo, então você continua usando, tá? Não fiquem mudando, gente, de substrato, porque você vê uma receita ali, você vê uma receita no outro canto. Só se por um acaso o substrato que você usa, ele não estiver dando certo. Aí, se não tá dando certo, aí você experimenta usar outro, né? Mas se tá dando certo, não vá atrás de receita milagrosa, que não tem isso, tá, gente? Se o substrato tá dando certo, ninguém mexe aí em time que tá ganhando, né? Então, deixe o seu substrato do jeitinho que você já tá usando, até porque substrato para cada região vai ser diferente, tá? O que dá certo aqui pra mim pode não dar certo para outras regiões. Aqui, ó, gente, eu tenho o osmocote, você pode estar usando o basacote, né? Ou você pode usar outro tipo de adubo que você está acostumado a usar. Então, eu gosto de usar esse aqui. Vou estar distribuindo aqui, ó. Aqui no vaso. Dá uma espalhadinha. Aqui em volta, ó. Esse aqui, ele vai ficar agindo na planta durante mais ou menos aí uns 3 meses. Então, durante 3 meses, você já vai ter aí uma manutenção, né, para o seu substrato. Deixa eu ir colocando aqui devagar. Dá uma viradinha aqui. Se for preciso, vocês podem colocar também um tutor, né, para ficar segurando a planta aí no lugar. Essa daqui não vai precisar porque ela ficou bem acomodada, vocês viram, né, que mesmo ela sem substrato, ela já estava bem acomodadinha já no lugar, né? Então não corre o risco aí dela ficar virando. Mas se você achar que a planta é muito pesada, às vezes o substrato é muito fofinho, né, a planta vai ficar virando, você pode estar colocando um tutor para estar segurando a planta até que ela fique firme, né, no substrato. Então, olha, gente, é isso aqui. Tá feito aqui o nosso replantio. Deixa eu virar aqui para vocês verem direitinho, né, como é que ficou a nossa planta. Então, é isso aqui, ó, gente, não tem muito mistério, tá? É um negócio que é simples, ó, de fazer. Então é isso. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até aí o próximo vídeo.